Olá, muito boa tarde. Você está acompanhando agora a programação da Rádio Metropolitana de Piracicaba nesta manhã de sábado. É isso mesmo, sábado de 30, hoje é 30 de julho, hein? Lembrando que segunda-feira, dia 1º de agosto, já é o aniversário da cidade de Piracicaba, hein? 255 anos. E hoje, no nosso programa, no Pod Pira, um podcast aqui da Rádio Metropolitana, nós temos o prazer em receber aqui em nosso estúdio. Já vou inclusive colocar a imagem dele na tela para vocês saberem aí de quem é que estou falando. Doutor Adilan, bom dia, doutor Adilan, tudo bem com o senhor? Obrigado pela companhia, viu? Bom dia, Danilo, bom dia a todos, o prazer é imenso e é meu, é uma honra estar aqui hoje com vocês. Muito bem, doutor. Quero que você fale um pouquinho para nós aí, olhando para a câmera 1 mesmo, vou jogar para você mais uma vez. Eu quero que você fale um pouquinho para nós sobre o doutor Adilan, né, a sua formação. É advogado, né? É um conhecedor do direito e hoje nós iremos abordar aí o direito, um dos que você conhece, o direito do consumidor, falar do PROCON, prazos, datas. Doutor Adilan, mas antes de mais nada, então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais de você, olhando para a câmera 1. Meu nome é Adilan, sou advogado formado pela Universidade Metodista de Piracicaba, nossa Unimep. Me formei na turma de dezembro de 2019, de lá para cá vem atuando bastante na área que a gente vai conversar hoje, que é direito do consumidor, e também na área trabalhista, entre outras áreas também. Eu sou natural de Rio das Pedras, mas atuo bastante aqui também na cidade de Piracicaba. Doutor, agora nós já estamos aí com a câmera em mim, em você também, focado em nós dois aí. Doutor Adilan, então você é da cidade de Rio das Pedras, você atua também na cidade de Piracicaba, inclusive estudou, né, aqui na cidade de Piracicaba, na Unimep, a Universidade Metodista, uma universidade de nível 5, uma universidade conceituada em todo o Brasil. Doutor Adilan, qual é ou quais são hoje, né, em 2022, as dificuldades de um especialista no direito, ainda mais no que se refere ao direito do consumidor? O que mais você consegue faz aí a captação, né, dos clientes? Porque se procura porque algum problema teve. Qual é, doutor, ainda um problema que é bastante comum em 2022 na nossa região, Piracicaba, Rio das Pedras, né, que faz parte também da região metropolitana? Qual é ou quais são os maiores problemas encontrados hoje aqui na nossa regional? Aqui na nossa região, atuamos bastante em processos, em demandas que envolvem, primeiramente, telefonia, recordista, infelizmente, é um problema crônico, né? Não só na nossa região, como em âmbito nacional. Telefonia, bancos, muitos direitos são tolhidos dos consumidores com relação a bancos também. Dentre outras, como fornecedores de serviços, prestadores de serviços, de produtos, lojas, toda essa área de consumo tem problema. Não posso afirmar assim qual é a maior, a mais, né? Mas a gente, pela nossa experiência, de pouco tempo, mas uma boa experiência já, vê que a área de atuação maior é contra a telefonia, negativação indevida, bancos, empréstimos consignados fraudulentos, mas nessa área que a gente tem visto atualmente. Com a pandemia aumentou muito a fraudes em empréstimos consignados, que a gente tem visto bastante. Doutor Adilan, referente ao Serasa, né, o SPC Serasa, como é que está funcionando? Eu lembro que 5 anos o nome do cliente ficava sujo, você não conseguia crédito na praça, você não conseguia comprar em nenhum lugar a prazo, você não conseguia financiar carro, enfim, o negócio era bastante difícil, né? Hoje tem um tal de score. O nome sujo ainda é um complicante, é 5 anos, não é? O senhor consegue falar um pouquinho para a gente sobre isso? Né? O que é verdade, o que é mito em relação ao SPC Serasa, ao nome, e também falar um pouquinho sobre o score? Sim, Danilo, perfeitamente. A pessoa, quando por algum motivo ela traz alguma dívida ou deixa de pagar, no cenário econômico que a gente vive hoje é muito comum, muito inadimplência, né? Por conta de desemprego e tudo mais que a gente já sabe. A pessoa, quando ela é inserida no Serasa, primeiramente ela tem o direito de receber uma notificação prévia do órgão que está inserindo o nome dela ali naquele rol. Seja a Serasa, seja o SPC, SPC, cartório, ela tem o direito de receber essa notificação. Após o recebimento e disponibilização daquela notificação no Serasa ou qualquer outro órgão de proteção ao crédito, de fato são 5 anos, é um prazo quinquenal, é de 5 anos mesmo que o nome dela permanece. Passou os 5 anos, obrigatoriamente o nome da pessoa tem que ser retirado ali do Serasa. Olha, informação importante.
Exemplo, vamos supor que o banco X, a pessoa ela teve um problema nesse banco, o nome dela ficou sujo por 5 anos, mas ela não quitou a dívida. Doutor Adelan, o nome dela continua no SPC Serasa? Não continua? E como é que fica internamente neste banco X? Tem algum problema? Ela vai ter outros problemas com outros bancos ou só com esse banco? Ou o banco automaticamente elimina e dá crédito para ela de novo? Como é que funciona? Após 5 anos daquela negativação, o órgão que incluiu é obrigado a retirar. Infelizmente, internamente para o banco ainda fica aquela anotação negativa. Dificilmente você vai conseguir um crédito novamente naquele banco. A dívida, na verdade, ela permanece. O que não pode mais ser feito é aquela dívida, primeiramente, ser cobrada, né, judicialmente, até pelo prazo prescricional. E também no Serasa não pode inserir mais. Só que internamente no banco e também no Bacen, muitas vezes fica ainda aquele registro e impede a pessoa de conseguir um novo crédito. Pode acontecer? Pode, mas é raro. Que coisa, não? Doutor, e essa questão do score? O senhor tem notícia de como é que funciona isso? Como é que está funcionando isso? Você pode também falar um pouquinho para a gente? O score hoje ele tem uma série assim, de requisitos, de parametrização. Recentemente ele mudou, agora temos o score 2.0, que é chamado. Como que é feito esse score? Primeiramente, evidentemente, se você tem dívidas negativadas ou não, se tem contas em atraso, se suas contas estão em dias, tudo isso é levado em conta para a formação do score. Quanto mais alto o score do consumidor, mais fácil e mais crédito ela vai conseguir no mercado. Na questão, o score, então, ele independe da questão aí do nome sujo ou não? Ou o nome sujo ainda é um complicante para crédito no mercado? É um complicante. O nome sujo, com certeza, vai deixar o score da pessoa no vermelho, muito baixo, muito baixo. Mas não é só isso que forma o score, é isso que eu quis explicar, que além do nome sujo, agora, para aumentar o score, depois que a pessoa passou esses 5 anos, o score dela ela não vai aumentar automaticamente, né? Passou 5 anos, vai estourar. Não. Com pagamento das contas em dias, tem um sistema hoje que ele faz o cruzamento mesmo de dados que pega todas essas informações de consumidor da pessoa, né? Para ver se é um bom pagador. Muito bem. Falando em banco ainda, Dr. Adelan, Dr. Adelan, não falei seu sobrenome, viu? Adelan Felipe. Adelan Felipe. Felipe. Morador em Rio das Pedras, mas tem escritório em Piracicaba e também em Rio das Pedras, né? Você atende Isso, nas duas cidades, exatamente. Né? Depois, no finalzinho, nós iremos falar os seus contatos, que é importante também. Caso alguém tenha dúvida nessa programação, pode entrar em contato com o senhor depois também por lá, né? Muito obrigado. Doutor Adelan, fala um pouquinho para a gente sobre a gratuidade de serviços que os bancos devem oferecer. Ou os bancos não têm obrigação alguma em oferecer serviços gratuitos para os clientes. Nós temos agora o advento do Pix, né? Que parece que para cliente CPF não tem cobrança, mas se eu não me engano, para CNPJ o banco pode cobrar um valor que ele achar viável, não é isso? Sim, sim. É um direito que muitas pessoas não sabem que elas têm, que é o direito a ter, na verdade, ali uma conta bancária, seja ela corrente ou poupança, gratuita, sem pagar nenhuma taxa sobre isso. O que acontece, na verdade, quando a pessoa ela vai contratar, vai abrir uma conta no banco, ela logo de imediato já assina um documento que chama contratação de pacote de serviços. E ali tem alguns serviços extras do banco, que seria o quê? Alguma notificação por SMS quando faz algum saque, algum pagamento, tudo isso é cobrado nessa cesta de serviços. Mas se a pessoa quiser, fala, não, eu quero ter uma conta no banco X e não quero pagar nada, ela tem o direito, é só ela chegar no banco e dizer que ela quer um pacote de serviços essenciais, que daí ela vai ter o direito a fazer saques, depende de cada banco, mas os serviços essenciais sem cobrança extra alguma. Caramba, não? Agora o Pix, a questão do Pix de fato, viu, Danilo, tem essa questão do CPF não paga nada e o CNPJ alguns bancos cobram, mas aí fica a cargo do banco mesmo, mas do CPF não pode cobrar. Parece que tem um banco aí, aquele roxinho, parece que não cobra nada, né? Não tem sim, certeza. Sim, a política deles não cobra nada de CNPJ. Não vou falar o nome do banco que não pagou. Não fez aí não fez o Pix, né? Para nós. Não faz o Pix para nós esse mês aí. O doutor Adelan, ainda falando em banco, eu sei que você é um especialista, assim como outros sabedores da justiça aí. Tem algum valor que o banco também pode exigir na compra do cartão de crédito? Por exemplo, você tem que gastar R$1.000 por mês que você não será cobrado. Você tem que gastar R$600, R$700. Existe? E isso é legal?
Na política do banco, eles podem sim fazer o que a gente chama, na verdade, de ter uma anuidade gratuita ali, dependendo do seu gasto com cartão de crédito, né? Acontece muito em alguns bancos. Por exemplo, se você tem uma fatura de R$ 1.000 por mês, você não precisa pagar anuidade. Isso pode. O que não pode, na verdade, Danilo, é o estabelecimento comercial. Ó, você vai ali num restaurante, algum lugar, num cinema, qualquer lugar, e esse estabelecimento cobrar a mais no pagamento por cartão de crédito. Isso não pode. Seria, na verdade, aí uma situação abusiva. Por exemplo, eu vou num restaurante X e o prato ali é R$ 100 no cardápio. E aí, na hora de você pagar no cartão de crédito, o gerente ele te informa, não, no cartão de crédito é 110. Isso não pode. Se é R$ 100, é R$ 100. Uma vez que aceita o pagamento por cartão, não pode ter alteração de preço. E como é chamado isso? Não é a tal da venda casada, nada a ver isso aí. É uma prática abusiva. A venda casada seria condicionar a compra daquele prato a uma bebida, por exemplo. Esse prato mais a bebida fica tanto. Não, eu só quero o prato de comida, não quero a bebida. Isso aí sim seria uma venda casada. Condicionar a compra de um produto à compra de outro produto. Tá. Então isso é uma venda, é uma cobrança abusiva. Isso, é uma prática abusiva ali Prática no estabelecimento. Dá processo também. Dá processo. Tá. Processo. Doutora Adriana, mas como é que faz para provar isso, hein? Como é feito essa... na conjuntura jurídica, né? Como é que você vai juntar prova? Como é que funciona? Tem que ser um vídeo ou só o cliente falando já vale? Como é que funciona? Na área do direito do consumidor, Danilo, nós temos o que se chama de inversão do ônus da prova. Quando você, numa ação civil, qualquer que seja, você acusa ou alega alguma coisa, você tem o dever de comprovar, de provar aquilo. No direito do consumidor, como o Código de Defesa do Consumidor ele foi instituído para proteção dos direitos do consumidor, que é sempre, 99% das vezes, é parte hipossuficiente na relação, a inversão do ônus da prova. Então, quem deve comprovar alguma coisa é o estabelecimento. Mas é bom você ter o mínimo de indício, o mínimo de prova, seja por testemunhas ou gravações, de que aquele fato ocorreu. E sempre buscar, na verdade, antes de judicializar qualquer coisa, a gente sabe que o judiciário está abarrotado de processos temerários, procurar os órgãos extrajudiciais, né, para a solução de conflitos. Doutor Adriano, o que seriam esses órgãos, então, aí, extrajudiciais que o senhor está falando? Porque, assim, para nós que estamos fora, doutor, é um mundo, é um universo totalmente diferente. Você, advogados, né, os juristas aí estão acostumados, aliás, a todo momento vocês estão ali em trânsito, né? Seja virtualmente ou até mesmo pessoalmente nos fóruns, né? Seja trabalhista, criminal, né? E aqueles fóruns de nível comum, não sei como é que é chamado esses fóruns. Os fóruns comuns aí, igual tem aqui na Piracicaba, comarca, não sei como é que chama. Comarca. Na comarca, né? E qual é então esse fórum aí que você falou que é um fórum especial, é isso? Um fórum simples? Alguns órgãos no Brasil existem, como por exemplo o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, o próprio PROCON, né? Resolve a maioria desses conflitos pequenos de consumidor. Inclusive o PROCON, ele tem poder de polícia, ou seja, se ele vê que tem alguma situação abusiva contra o consumidor, ele pode inclusive aplicar sanções administrativas, multa, até o fechamento do estabelecimento. Então, veja a importância do PROCON hoje, Danilo, para a solução de conflitos extrajudiciais. Se levar, às vezes, uma questão dessa para o judiciário, é desnecessário. Você pode resolver esse problema de forma extrajudicial. Aqui na nossa Piracicaba, nós temos também o SEJUSC, que é o Centro Judiciário Pré-Processual também para a solução de conflitos, onde você vai lá com sua reclamação, passa os seus dados, informa o que aconteceu, a empresa ou a pessoa vai ser notificada para apresentar uma defesa, tentar fazer um acordo, alguma coisa. Uma vez resolvido ali, o que a maioria resolve, que são conflitos pequenos de consumo, resolve tranquilamente. Mas quando não resolve, aí sim não tem jeito, tem que judicializar. Mas existem aqui em Piracicaba o PROCON e também o SEJUSC. É muito bom essas informações aí. Eu mesmo desconheço muita coisa, né? Até mesmo a justiça, até onde, né, o consumidor pode, até onde o consumidor não pode, né? Em relação então ao PROCON, como é que faz? Primeiro, para eu procurar o PROCON, onde é que fica, onde é que eu ligo, como é que funciona, doutor Adriano? Então, antes de judicializar, de mais nada, acho que é importante até mesmo registrar essa reclamação junto ao PROCON. Como é que eu faço em Piracicaba? Como é que eu faço em Rio das Pedras? Como é que funciona? Já que o senhor atende essas duas cidades aqui, então, por favor.
Atualmente, Danilo, existe também, que eu deixei de falar, que é um órgão muito importante agora instituído, na verdade um site, que é o consumidor.gov. Ali no consumidor.gov, você não precisa nem sair de casa para você abrir uma reclamação, fazer alguma reclamação. O Reclame Aqui também é bastante conhecido, mas não é um órgão oficial, mas ele serve também como prova de que aquela empresa está na desídia de algum direito, né, que está tolhindo algum direito, lesando os consumidores. É um órgão importante de você consultar. Mas o oficial é o consumidor.gov, que você não precisa nem sair de casa para você fazer sua reclamação. Ali a empresa ela vai tentar, de forma extrajudicial, resolver a situação e resolve. A maioria dos casos são resolvidos de forma extrajudicial. O Sejusc, aqui em Piracicaba, eu esqueci o nome da rua, viu, Danilo? Mas fica ali perto, próximo ao fórum mesmo, na Bernardino de Campos, o Sejusc. Tem também o escritório experimental, que é o da própria Unimap, que é ativo, trabalha junto ali no Sejusc para a solução de conflitos assim, extrajudiciais. Não só da área do consumidor, o nosso papo aqui é sobre o consumidor, mas lá também direito de família e diversos direitos também. Que bom. Quanta informação, hein, doutor? Muita informação. Você falou agora há pouco sobre o varejo, né? De não poder cobrar mais pelo cartão. Eu lembro que lá, há muito tempo atrás, tinha a questão do cheque, né? Aqui não aceitamos cheque. Eu não sei se tem algum comércio hoje que não aceita cartão, ele tem que avisar, ele pode não aceitar. Como é que funciona? E é mais ou menos parecido com o cheque, na questão de não aceitar o cheque e não aceitar o cartão? Só querer dinheiro vivo? Eu conheço em Piracicaba uma loja. Sim. É só Pix ou dinheiro. A loja, na verdade, ela pode optar por não receber o pagamento em cartão de crédito. Mas uma vez que ela não recebe, ela não pode receber para ninguém, né? O que acontece muito é isso, de você querer pagar no cartão e cobrar taxa a mais. E uma vez que a loja fornece esse tipo de pagamento de cartão de crédito, ela não pode cobrar nada mais por isso. Mas é uma opção mesmo do comércio ali de receber. Se falar, se não recebe em cartão, ela está no direito dela também, viu, Danilo? Ela pode optar por receber em dinheiro, Pix, e não no cartão. Mas isso tem que constar, inclusive, na porta do estabelecimento. Não aceitamos cartão. Por quê? Para não submeter o consumidor ali, é uma situação vexatória. Vejamos um caso. Você vai num restaurante, você vai lá com a sua família, se diverte, tudo. Na hora de pagar, você só está com o cartão. E aí, na hora que você vai pagar com o cartão de crédito, a gente não aceita cartão. Fica complicado. As informações elas têm que ser prévias. Tem que ser logo na porta do estabelecimento, tem que estar essa informação. Mas tá, esse caso que você levantou, o que fazer então nesse caso, doutor? Não tem o rapaz ali, né, o pai ali, não tem o dinheiro, por exemplo. E de repente o estabelecimento não aceita Pix, sei lá. Ele está só com cartão mesmo ali, de repente até de crédito. Como é que faz? É caso de polícia? Nesse caso, ali agora falando mais do lado do comerciante, ali do empresário, ele tem que ter um bom senso, né? Não pode expor a pessoa ali numa situação vexatória. Não, vai na sua casa buscar o dinheiro agora, ou pague de outro jeito, ou senão, como a gente brinca, né? Vai ter que lavar a louça. Não pode. Ela tem que chamar a pessoa no lugar reservado, explicar para ela que ali não aceita cartão, pedir desculpas pelo inconveniente, que ela devia ter informado que o estabelecimento não aceita aquele tipo de pagamento. E resolver ali por fora, falando, depois a gente resolve, passa aqui contato, troca os contatos, mas se porventura te exigirem o pagamento ali na hora e você não tiver como, é uma prática abusiva também. Você ali com testemunha, você guarda o nome dessas pessoas, testemunhas, para fazer prova para você em juízo depois. Provavelmente isso vai gerar um dano moral indenizável. Tá. E no caso ali, ambas as partes podem chamar a polícia? Chama a polícia, Danilo, a gente vê assim como um caso assim, extremo, né? Uma situação extrema. Eu vi esses dias no Facebook um caso em que a pessoa, de fato, era essa situação, que não pagava com cartão. Na verdade, era uma situação de pagamento dos 10% adicional, a taxa de garçom. A pessoa falou, não, eu não vou pagar a taxa de garçom. Não, então você não vai sair daqui. Se você não pagar, você não vai sair. Nesse caso, tem que chamar a polícia, porque você está sendo, inclusive, ameaçado, né? Mas é caso extremo para chamar a polícia. A gente opta sempre porque registrar de alguma forma essa situação, expor no PROCON, o PROCON vai notificar. Não resolver o problema, tem que judicializar para não deixar isso ir acontecendo, né? Às vezes o estabelecimento não acontece nada, eles vão praticando essas condutas sem qualquer responsabilidade. Muito bem, olha só, então nós estamos aqui conversando, né, com o Dr. Adnan, advogado, formado aqui pela Unimap, é advogado na cidade de Piracicaba e também atende a cidade de Rio das Pedras. Nós já falamos um pouquinho, né, sobre o PROCON, sobre o direito do consumidor, sobre os deveres aí do banco, né, do estabelecimento, como é que funciona, né, nas compras. E agora eu quero perguntar para o senhor, doutor Adnan, muito novo, muito jovem, acho que é bom chamar de você até, inclusive, né?
Fique à vontade. Em relação a compras na internet, o mundo aí, né, o virtual, ele já vinha acelerado há muito tempo, mas com o advento aí da pandemia, a situação, ela de fato aí ficou praticamente quase aí 100% em vendas online, inclusive vendas que vêm da China, né, com preço mais acessível, preços bem mais em conta do que se encontra aqui mesmo em compras no Brasil ou compras que vinham aí dos Estados Unidos, né? Que todo mundo gosta, né? Comprar coisa dos States. Mas a China pegou, aliás, o povo pegou gosto pela compra na China, né? Sobre essa compra pela internet, doutor Adriano, é o mesmo que você comprar numa loja física? Qual é a diferença? Qual o seguro que eu tenho, né? Qual a segurança que o cliente tem em fazer essas compras aí, então, online, né? Como que funciona? Danilo, você tocou agora num ponto muito importante que poucas pessoas sabem, né? O direito ali de devolver, de se arrependimento da compra, é um direito bastante difundido, as pessoas já sabem. Que tem aquele prazo, nem todos, né? Mas é um direito que a maioria sabe. Você tem o direito ali de devolver aquela compra, seja por qualquer motivo, no prazo de 7 dias, quando ela é feita online. Loja física não, loja física é só por defeito mesmo. Mas a questão que você tocou, que é muito importante, é quando compra da China. Por quê? Porque essas lojas da China, elas não se submetem à legislação brasileira. Então, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor contra essas lojas chinesas, né? Eu não conheço algumas porque eu não costumo comprar, mas conheço bastante gente que já comprou e tenta devolver algum produto ali, porque você compra uma roupa e lá o tamanho é diferente, o padrão é diferente, chega, você não gostou, você tenta devolver, você não consegue, porque elas, de fato, não se submetem à nossa legislação. Mas tem essa diferença entre comprar virtualmente, seja internet. Catálogo, catálogo que ainda é bastante usado no Brasil, é para produtos de beleza, né? Você compra ali com catálogo e também por telefone, tem esse prazo de 7 dias após o recebimento do produto para você devolvê-lo, seja por qualquer motivo. Mas compras em lojas físicas não tem esse direito de devolver no prazo de 7 dias. Doutor Adriano, já vou voltar ao assunto da internet, mas eu quero falar sobre um caso que aconteceu em Piracicaba. Foi na semana passada ou nessa semana, não me lembro, que um consumidor ele foi até uma loja e a loja não, acho que já tinha dado prazo, alguma coisa assim, a loja não quis trocar o produto para ele. Ele pegou, foi buscar querosene e tentou colocar fogo na loja. Não sei se você ficou sabendo desse caso. Foi em Piracicaba, na rua São José, inclusive ali ao lado do cartório eleitoral. É um caso extremo, né? O rapaz foi preso, inclusive. Fiquei sabendo sim, Danilo. Esse é um caso em que a pessoa, na verdade, ela perde a cabeça, mas por não ter o conhecimento de como resolver esse problema, né? Se porventura você vai até um estabelecimento, o que acontece muito nessas lojas de varejo, né? Você compra, por exemplo, um celular. Eles te falam que a garantia deles ali é de uma semana e depois é com o fabricante. Mas não é bem assim. O fornecedor e o fabricante, eles têm responsabilidades solidárias. Os dois são responsáveis por aquele produto. Garantia no Brasil hoje é 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. Doutor, você pode repetir mais uma vez, então, por gentileza, esse time que eu não peguei? E também, até para quem está em casa mesmo, para que consiga registrar. Fala para a gente de novo esse tempo aí que tem, então, em relação a essa garantia, por gentileza. A garantia legal, Danilo, hoje no Brasil é de 30 dias para produtos não duráveis, né, que são produtos ali que se esgotam rapidamente, e 90 dias para produtos duráveis, por exemplo, um carro, né, a garantia legal de 90 dias ali para qualquer coisa. E as pessoas, elas não têm esse conhecimento, elas acham que é 30 dias para tudo. E quando você vai até o estabelecimento que apresentou algum problema no seu produto, é bom você sempre registrar, porque embora você não saiba desse prazo, a loja sabe. E eles vão tentar te enrolar até que dê aqueles 30 dias e depois disso eles vão te dispensar porque sabem que você não tem prova alguma, né? E aí já não tem mais o que fazer. Você tem que judicializar o negócio para poder resolver. Vamos falar então dessa loja que tem 30 dias de prazo. Como é que você vai registrar isso, doutor Adriano? E-mail, WhatsApp? Como que registra então uma reclamação? Depois eu quero perguntar para você sobre o carro, que é um assunto importantíssimo também, por favor. Todas as formas de registro, Danilo, elas são idôneas, tá? Seja por mensagem de WhatsApp, hoje a maioria por WhatsApp, você tem ali o contato do vendedor. É bom sempre registrar, deixar guardado, mas eu recomendo sempre para meus clientes, aconteceu algum problema, e recomendo para todos que estão ouvindo, aconteceu algum problema,
vá na loja e exija algum documento escrito por eles, assinado por algum funcionário, porque é prova quase que não tem como debater com aquela prova, né? Tem ali o prazo, tem a data certinho, eu vim aqui esse dia, deixei o produto aqui. A loja ela tem que resolver aquele seu problema, porque é uma obrigação legal. Doutor, e referente então aí em relação ao carro, né? 90 dias, são 3 meses, mas no contrato muitas vezes sai lá motor e câmbio, né? Isso de fato existe, motor e câmbio? É normal, é comum isso aí? Ou a garantia ela é do carro todo? Não, viu, Danilo? Infelizmente, estacionamentos, né, que dá bastante problema, eles falam que você vai comprar um carro, pode ser seminovo, pode ser um carro já mais usado, tem a garantia de 90 dias, é para tudo. Desde um problema elétrico de lanterna até um problema de motor. Essa prática que, inclusive, colocam no contrato, garantia de motor e câmbio, ela é nula de pleno direito porque ela é abusiva. Ela não vale essa cláusula, é para tudo. Como que é o nome? Nula de pleno? De pleno direito, ela não vale para nada. É como se não existisse. Ou seja, então, se der um problema no freio do carro, tem que trocar. Tem que trocar. 90 dias tem que trocar. Tem que resolver o problema. Se é um problema que não tem como ser resolvido, ou fica muito caro, tem que devolver o dinheiro do cliente ou então abater proporcionalmente ao valor do carro. Deu um problema aqui de câmbio, vamos então conversar para resolver a situação. Não, eu quero devolver o veículo porque vocês não vão resolver. A primeira opção, a lei, ela dá, que é a do estabelecimento consertar aquele carro, consertar aquele produto. Não tem conserto, abater o valor proporcionalmente ou então devolver o dinheiro e pegar de volta o produto. E isso aí seja... E se o rapaz que vendeu lá o estacionamento fala, mas é um carro consignado. A partir do momento que ele vendeu, a loja ela é responsável, é isso mesmo? É responsável, uma vez que... Independente do consignado. Dependendo do consignado. Inclusive, muitos estacionamentos, eles vendem com nome de terceiro, né? Ou seja, ele comprou o carro de alguém, não passou para o nome do estabelecimento e vendeu antes mesmo de passar para o nome do estacionamento. Mesmo assim, se você comprou no estabelecimento, no estacionamento no caso, eles são responsáveis sim. Por isso que é importante comprar, né, doutor, em estabelecimento aí, em lojas, temos várias aqui em Piracicaba, na região, que são extremamente idôneas, né? São lojas extremamente compromissadas com o consumidor, né? Buscar sempre na internet informações, pessoas conhecidas, de onde comprou. É importante informar também, Danilo, que esse direito é só quando é de uma pessoa física para uma loja, né? Vamos supor, eu comprei ali o carro do meu vizinho, não tem prazo de garantia, não tem nada, infelizmente. É isso que eu pergunto agora para você, doutor. Não tem prazo? Não tem prazo. O doutor Adila está vendendo para mim um carro aí, um Chevrolet. Eu comprei o carro de você, né, doutor Adila, um Chevrolet, você passou no cartório para mim dia 6 de janeiro. Dia 6 de fevereiro, sei lá, dia 7, o carro deu um problema no motor, eu perdi o motor do carro. Não tenho garantia? Não, nesse caso não teria garantia porque não é uma relação de consumo, né? Você não é uma pessoa, Danilo, que no caso eu, né, que estou vendendo o carro, não sou uma pessoa que trabalha com aquilo, que tem um CNPJ aberto, entendeu? Eu não sou uma empresa, então eu não estou prestando um serviço de consumidor. No caso aí vai ser uma relação civil, você pode sim entrar na justiça, requerer seus direitos, mas não tem prazo de garantia em relação a direito do consumidor, já seria direito civil mesmo. Então não tem assim uma jurisprudência em relação a isso, doutor? Não tem assim não. caso ganho que a pessoa tenha ganho porque vendeu o carro e deu problema no motor e a pessoa teve que pagar. Não tem ainda não. No direito do consumidor não tem essa discussão porque de fato são 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos não duráveis. Agora, nesse caso que você citou, Danilo, por exemplo, de eu ter te vendido um carro com problema e você descobriu esse problema depois de ter comprado, seja o prazo que for. Tem o que nós chamamos de direito civil, que é o vício redibitório, que é aquele vício em que você descobre que se você soubesse que tinha aquele problema no carro, você sequer teria comprado. Aí já é outra área, não é a área do consumidor. O vício redibitório ele também aplica-se ao caso do direito do consumidor quando ultrapassado a garantia. No mesmo caso, o carro tem 90 dias de garantia, mas depois de 110 dias ele apresentou um problema que você não tinha conhecimento. A prazo de garantia ele começa a contar da data da compra e também da data que você descobre aquele vício, aquele defeito do produto. Doutor, não sabia disso aí também. Como que é o nome do vício? Vício redibitório. É aquele em que você, se você tivesse conhecimento daquele defeito, você sequer teria comprado o produto, o carro, no caso nosso aí de exemplo. Judicializando isso aí é fácil compreensão do juiz ali. Sim, após análise, ver que de fato era um defeito de
difícil verificação, se é alguma coisa, é um farol quebrado, pô, você conseguia ver que estava com o farol quebrado. Tem que ser um defeito de difícil verificação, que somente alguém mesmo especializado, um mecânico, que teria conhecimento daquele vício. Tá. Que coisa, hein? Mas eu falo que comprar carro tem e levar no mecânico mesmo, né? Não tem jeito, né? Tem que levar, Sim, né? tem que levar no mecânico de confiança. Muitos não querem se comprometer, né? Você chega lá falando, estou comprando um carro agora aqui, tem como você avaliar para mim qual que é a situação desse carro? A maioria, infelizmente, não vai querer se comprometer muito. Então, é bom você levar no seu mecânico de confiança mesmo, não aleatório, né? Aquele que você conhece, que você sabe que vai te dar um parecer favorável. Legal. Doutor, é um outro assunto que nós temos aqui também sobre as cobranças indevidas. Elas devem ser devolvidas em dobro? Não precisa? Devolve o valor apenas se foi cobrado a mais? Como é que funciona? Tem um exemplo para você configurar para nós aí alguma cobrança em dobro? Eu posso falar sobre mim depois, caso o senhor não tenha nenhum produto aí, eu posso falar sobre mim também. Eu tenho um caso. Acontece bastante, Danilo, com telefonia. Muitas vezes a operadora de telefonia, ela te manda um boleto, você vai lá e você paga, e no mesmo mês ou no mês seguinte, ela te manda o boleto daquela mesma conta e você paga novamente. Ou seja, você foi cobrado indevidamente e você pagou aquele valor. As pessoas às vezes confundem que não é o fato de você receber a cobrança que vai te dar o direito de receber aquele valor em dobro, mas sim se você pagar aquele valor. Por exemplo, nesse caso que eu comentei, é até interessante você até comentar, Danilo, o caso que você passou, o senhor passou, para a gente aumentar aqui, dar mais robustez ao exemplo, né? Mas comprovada a má-fé ali do estabelecimento, devolução em dobro, que a gente chama de repetição de indébito. A jurisprudência ela exige que tenha essa comprovação de má-fé, tem que agir de má-fé. Se for um erro de sistema, uma coisa nesse sentido, não tenha a devolução em dobro, a devolução simples sim. Mas agora, mesmo tendo esse erro interno de processamento, se você pagar 2 vezes, você informar ali a empresa que você pagou 2 vezes e ela não resolveu o problema, não abater na próxima conta ou reter aquele valor, já gera o dever de indenização, tanto por dano moral quanto essa repetição de débito de você receber em dobro esse valor que você pagou. Tá. O meu caso, então, eu vou falar o nome da empresa, não tem problema nenhum. No posto Shell. Tem aquele aplicativo, né, o Shell Box. Eu abasteço, então, né, doutor? Já faz muito tempo. E por 2 vezes, então, o aplicativo, ele, para mim, ele deu uma acusação lá de que tinha recebido, mas no posto não chegou a confirmação. Então, daquele valor, o que eu fiz? Para o frentista me liberar, ele queria que eu pagasse, e eu já sabendo mais ou menos que para mim tinha dado certo o pagamento, eu fiz a questão de pagar no crédito, porque eu tinha ali como depois puxar o extrato. Aconteceu isso uma vez, isso foi em dezembro, e deixei para lá, doutor. Fui levando a vida, a nossa vida é muito corrida, né? Fui deixando isso para lá. Em fevereiro aconteceu a mesma coisa, só que o valor muito maior, né? Tipo assim, quase R$300. Meu carro é gasolina, né? Um carro importado, um carro que não tem álcool. Então ficou aí quase R$300 o tanque para encher. Então, doutor, percebendo isso, entrei em contato depois de 2 meses também, passado aí quase 5 do primeiro, entrei em contato com a administradora, né, do Shell Box. Consegui através do próprio aplicativo ali entrar em contato, conversei com a atendente. Ela me pediu o extrato, né, os dois, a cobrança do Shell Box no cartão de crédito e a cobrança no meu cartão pessoal, porque eu faço em 2 cartões diferentes. Eu mandei para ela o comprovante, os 2 comprovantes, mandei para ela, demorou prazo aí de 3 dias úteis, nem isso. Rapidamente me responderam, viram de fato o erro, me pediram várias desculpas, e, inclusive eles me colocaram pontos a mais no meu Shell Box, doutor. Ou seja, é um caso que eu estou dizendo que eu não tive nenhum problema na questão aí de ressarcimento. Foi muito rápido. Acho que até para você é bom, né? Não precisei judicializar. É um caso que eu não sei se você chegou a acompanhar algum desse tipo aí que precisou levar aí para meio jurídico. Sim, Danilo. Esse, na verdade, é um caso clássico em que a empresa ela agiu de boa fé. Ela se propôs a resolver o problema. O senhor passou por um constrangimento ali de ter pago 2 vezes, muitas vezes, eu não sei qual seria ali a postura do frentista, se caso você falasse, não, eu não vou pagar novamente. De se debater se ali já geraria um dano moral, né? Mas, nesse caso, a empresa ela agiu com boa fé e resolveu o seu problema.
Mas, no caso, por exemplo, nesse mesmo exemplo seu, se a empresa, porventura, não devolvesse o valor, aí sim seria caso de, primeiro, reclamação no PROCON, participar lá da audiência, aguardar a resposta da empresa, não resolver o problema, judicializar. Com certeza, nesse caso aí, a justiça seria feita, viu? Eu também, doutor, não tentei não forcei nada com o frentista, né, visto, na minha opinião, né, não tem culpa, ele apenas ali, né, tá trabalhando, fazendo o trabalho dele ali, também foi educado, mas sim, se eu percebesse que, né, que os ânimos estivessem alterados ali, seria o caso também de chamar a polícia, registrar um BO ali e mostrar que estava pago e levar também aí para o judiciário para um dano moral que seria cabível, né? Sim, sim. Aí nesse caso ó, hipotético, né, a gente não sabe qual seria a postura. Muito provavelmente seria cordial, né? Tá. Porque ele não tem esse controle, ele não sabe, né, se você recebeu de fato ou não. E no momento atual que a gente vive, que existem tantos golpes, os estabelecimentos também se preocupam muito com essa situação, né, Danilo? Então, nesse caso, sim. Certo. Doutor, então fui contemplado aí para mim, foi bem que eu não passei nenhum tipo de constrangimento ali no posto, foi muito rapidamente. Eu fui aí contemplado com o valor de volta e o valor integral, inclusive do que foi me descontado, né? Doutor, sobre a consumação mínima, é prática abusiva ou não? Consumação mínima em estabelecimento comercial, muito, muito conhecido em bares e restaurantes, é uma prática abusiva. O estabelecimento, uma vez que ele está vendendo um produto que seja R$ 1, você tem o direito de sair só com aquele R$ 1, não tem consumação mínima, né? A gente vê muito barzinho, a consumação mínima de R$ 100, isso não existe, isso é uma prática abusiva, inclusive nesse tipo de caso, não tem o porquê judicializar, mas você pode fazer uma reclamação no PROCON, que como dito anteriormente, tem poder de polícia de punir aquele estabelecimento, seja de uma sanção administrativa, um fechamento, uma notificação e até mesmo sanções administrativas que não prejuízo para a empresa, né? O PROCON ele não tem limite de valor, ele pode aplicar uma multa ali, R$ 10.000, R$ 15.000, o que for necessário para coibir essa prática. Tá. E falando em restaurante ainda, a questão do cardápio é obrigatório estar na porta, não é obrigatório? Tem que ter cardápio? O QR Code é válido? O QR Code, você acha que ali é alguma coisa abusiva ou não? Porque tem gente que não tem nem celular, né, doutorado? Sim, sim. Eu, inclusive, já passei por uma situação que eu estava sem bateria no celular, cheguei no estabelecimento, né, no restaurante, queria ali ver o cardápio, é digital. Falei, nossa, mas eu estou sem celular. E aí foi uma correria doida ali para conseguir um cardápio físico que a loja nem utilizava mais, né? Mas é uma obrigação, Danilo, ter ali logo na porta do estabelecimento o cardápio. Por quê? Imagine que constrangimento você ir num estabelecimento, num restaurante, você não sabe ali os valores, você não conhece. Você entra, você senta na mesa, vem o cardápio e aí o valor não condiz com aquilo que você pode pagar naquele momento. O constrangimento de você levantar, sair e ir embora é complicado. É por isso que tem essa obrigatoriedade do cardápio estar logo na porta do estabelecimento. A maioria é que a gente não percebe, né? Mas eu que atuo na área, eu percebo. O restaurante ele deixa, né, um pedestal, né? Ali fixado o cardápio, que é para o consumidor logo na porta ele já vê os valores ali, se ele quer ou não entrar, né? Porque depois que ele entra, dificilmente ele vai sair, né? Ele vai pagar o que for ali. Tem até vergonha de sair. Tem vergonha, né? Para o constrangimento. Até por isso tem essa obrigatoriedade do cardápio na porta do estabelecimento. Eu lembro disso aí, na verdade, na praia, né? Os restaurantes ali tem já na porta mesmo o cardápio para você ver o que tem, o que não tem e o preço, né? Sim. Ali até porque na praia o pessoal vai, né? Naquela correria, entra lá e não gostou, vai embora mesmo, né? Agora, é mais por conta disso, de evitar esse constrangimento de você pegar o consumidor de surpresa. Sim. Eu quero comprar uma água, aí você vê no cardápio R$ 8 a água, né? Você não entra ali, você não quer, não era o seu interesse esse, você está buscando uma coisa mais em conta, e aí você já entrou, você vai lá e paga, né? Eu quero uma água, você não sabe o preço. Por isso é importante, na verdade é uma obrigação essa, que ela é com o princípio ali do direito do consumidor, direito fundamental, previsto no artigo 6º do CDC, que é o direito à informação sobre os produtos, preços, tamanho, valor, tudo. O doutor também, falando em restaurante, bares, boates, geralmente tem uma comanda, né? E algumas comandas são aquelas digitais, né? Que é muito fácil de perder, inclusive. Nesse caso, caso haver aí a perda da comanda, o estabelecimento ele pode cobrar um valor, mesmo que a pessoa não tenha consumido ou consumido muito menos do que é cobrado. Como é que funciona isso? Não, viu, Danilo? Não pode cobrar multa qualquer por perda de comanda.
É muito comum em estabelecimentos, às vezes, que tem aquela comanda física, que é o papelzinho que você vai anotando ali, você não, né? No caso, o garçom vai anotando o que você consumiu e no final você entrega lá no caixa e paga por aquilo que está marcado. E aí o problema nasce quando você perde aquele papel ou tem alguma coisa marcada errado. E geralmente vem uma anotação lá, né? Multa por perda de comanda, R$ 150, R$ 200. Isso não pode, é uma prática abusiva. A solução é a comanda eletrônica mesmo, porque a comanda eletrônica, uma vez que passou na comanda eletrônica ali, às vezes um código de barras, vai direto no caixa e já fica registrado. A atitude mais correta é adotar ali, no caso, a comanda eletrônica. Mas no caso das físicas, comandas físicas, se perder, não pode ter essa obrigação de pagar multa. É abusivo. Que coisa. Falando ainda em comanda, mas eu quero falar agora sobre o estacionamento. Vamos dar um exemplo do shopping. Se perder aquele cupom, eles também cobram. Né? Se você perder aquele... No shopping Piracicaba, por exemplo, não é mais aquele cartão igual o cartão de débito, crédito. Hoje é um papelzinho mesmo que sai com QR Code, né? Mas eles cobram um valor, acho que é R$ 20 também, não pode. Não pode cobrar esse valor, viu, Danilo? Inclusive, pelo menos nesse exemplo que a gente está dando no shopping Piracicaba, tem a captação de câmeras, então facilmente com a placa do carro eles podem ver a hora que você entrou, a hora que você saiu e cobrar o valor que é tabelado, né? Ali é um valor X para tantas horas, ou só vai cobrar mais se for pernoite, que não é o caso. Mas por ter perdido aquele papel, não pode cobrar nada a mais, é abusivo. É abusivo. Tá. E falando em shopping ainda, doutor, até mercado, né? Tem muito aqueles recados. Não somos responsáveis por objetos deixados no interior do seu veículo. E além disso, doutor, eu já quero aproveitar a pergunta e falar sobre carro roubado em estabelecimentos. Então, são duas perguntas, uma só. O senhor responde uma cacetada só aí pra gente. Sobre objetos, então, que são roubados no interior do veículo e também sobre aqueles carros que são roubados. O carro inteiro, o veículo é levado do estacionamento ou da frente daquela loja que ofereceu vaga para estacionar. Como é que funciona? Sim. Essa placa, Danilo, que os estabelecimentos colocam no estacionamento, de que eles não têm responsabilidade nenhuma sobre o veículo ou sobre os objetos deixados dentro, ela, como eu disse anteriormente, é conhecida como nula de pleno direito. Por quê? Uma vez que você entra no estabelecimento e ele é fechado, é importante informar, estabelecimento e estacionamento fechado. Se ele é fechado, tem obrigatoriedade ali de fornecer a segurança necessária. Seja o furto de algum objeto dentro do veículo, seja dano ao próprio veículo, alguém bateu, aconteceu alguma coisa, o estabelecimento é responsável. No caso que você mencionou, que é do furto, do carro em si, também tem responsabilidade. O que a gente sempre orienta é que o consumidor ele guarde aquele ticket, né? Geralmente, estacionamento fechado, seja em supermercado ou em shopping center, sai do ticket. Você guardar aquele ticket que é a prova de que você entrou, que você deixou o seu carro ali. Tá. Então é importante guardar mesmo, porque o estabelecimento ele é responsável, então, pelo objeto responsável. E pelo veículo. Pelos dois. Tá. Doutor Adelan, são muitos assuntos. Eu quero aproveitar aqui e deixar um convite para uma próxima oportunidade, nós trazermos aí um outro assunto ou outros assuntos, né, relacionados aí ao consumidor, de repente até direito político, enfim, tem tanto assunto, né, no jurídico que não acaba mais, né? A gente vai trazer um novo assunto então aí. E doutor Adelan, se alguém ficou com dúvida, tem algum tipo de dúvida e quer saber mais sobre o PROCON, direito do consumidor, regras, como é que faz? Como é que funciona para entrar em contato com o senhor, por gentileza? Primeiro, Danilo, uma honra participar e sempre que tiver convite, pode ter certeza que vou participar. Será com convidado. Muita vontade. Se alguém ficou com alguma dúvida, né, não respondi de uma forma que deixou muito claro, e tem alguma dúvida, queira perguntar algo a mais, a gente se põe à disposição, seja no Facebook ou no Instagram, Adelan Felipe. O nome é diferente da pronúncia, mas a escrita é Hadlan, Felipe, com um L só e um P só, Adelan Felipe. Tá, doutor, o escritório tem WhatsApp também? Tem WhatsApp também, celular 19999476291. Vamos repetir? 19999476291. Lembrando, doutor Adelan, então, o senhor atende em Rio das Pedras e também em Piracicaba, né? Sim, atendimento à região, inclusive. A região metropolitana. Rio Claro, Limeira, tudo. Santa Gertrudes. Graças a Deus a gente está atuando em tudo. Isso é bom, né?
Bom. Doutor Adelan, alguma coisa não falamos, esquecemos de falar? Acho que abordamos o que foi combinado, né, também conosco. Algum assunto faltou? Não, foi perfeito, Danilo. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre esse direito que é bastante conversado, né, em roda de amigos, né? O direito do consumidor é uma coisa que as pessoas gostam de conversar, de falar. É bom saber, né? E aí a gente vai também logo saber mais sobre direito do consumidor. Agora está chegando ano não, né? Chegando a época de política, né, doutor? Sim, as pessoas também têm muita dúvida sobre isso, né? Não sei se o senhor atua também nisso, o senhor gosta ou não? Eu sou um curioso da área, viu, Danilo? Curioso curioso da área, não sou muito engajado, mas eu estou sempre por dentro, lógico, sempre estudando, viu? Legal, isso é muito importante. Doutor Adelan, então, desejo para você um bom final de semana, viu? Que esse sábado seja bastante produtivo. Amanhã é domingo e segunda-feira, aniversário de Piracicaba. Espero que o senhor esteja em Piracicaba para comemorar aí os 255 anos da nossa querida Piracicaba. Obrigado, doutor. Muito obrigado a todos. Obrigado, Danilo, pela oportunidade. Obrigado nós. Então, até uma próxima. Tchau, pessoal. Bom sábado para vocês aí, bom final de semana, hein? Até mais.